Então, como a gente viu agora, a definição de transição de um bear market para um bull market, ela demora, né? Então, a gente teve todos esses tempos aqui. Então, a gente dizer hoje que a gente está mudando, a gente está sendo otimista, sim, está sendo otimista, mas a gente tem dados que comprovam isso. E algum ponto que a gente fala, pô, agora é o fundo do mercado, também raramente ela é óbvia. Geralmente ela pode vir a ser óbvia quando a gente tem um evento de capitulação, como a gente teve o Covid. Mas dessa vez a gente não teve esse evento de capitulação, pelo menos não até agora. Então, o bear market ele acaba ainda não sendo tirado de cena, tá? Um dos motivos é que o mesmo investidor com a mão mais forte, ele é disposto a segurar essas moedas, pode ser obrigado a sair durante o bear market, né? Que é esse evento de capitulação. Então, por mais que a gente fala, né, os long-term holders, eles não vão vender as moedas deles, né? A gente fala, quanto mais tempo elas estão dormentes, mais muito provável que elas continuem dormentes. Pode chegar em algum momento de um bear market que o investidor ele tenha que sair por algum motivo. Então, o próximo gráfico ele mostra justamente isso. São as bandas, né? Novamente, as bandas de idade, mas de moedas gastas, tá? Então, a gente pode ver que aqui a gente tem um pico de moedas gastas com idade de 6 meses a 1 ano. Ou seja, já são os long-term holders. Então, 2% de todo o volume gasto no mercado, desde 27 de fevereiro, é de moedas mais velhas que 6 meses de idade. E são as moedas que foram compradas no topo de mercado. Então, então, o long-term holders não tendem a não vender, porque eles estão vendendo essas moedas agora. Então, isso que a gente acabou de comentar. E apesar deles tenderem a não venderem essas moedas em um bear market, pode acontecer algo que eles precisem vir a vender, né? Um evento de capitulação acontece isso, como a gente não teve evento de capitulação, pode ter sido outros motivos, né? A gente teve a questão da guerra aí nesse último mês, então eu acredito muito provavelmente que essa venda, de acordo com a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Na verdade. Outro indicador que pode também confirmar isso para a gente é o de moedas renascidas com mais de 1 ano de idade, né? Ou seja, essas moedas elas estavam dormentes, né? São por mais de 1 ano. Eu comprei essa moeda há 1 ano atrás, essa moeda ela está dormente por 1 ano. Tá? Então, essas moedas elas foram renascidas, elas voltaram à vida, né? E elas foram gastas esse último mês. Então, 7 a 10 mil moedas foram gastas por dia com mais de 1 ano de idade. Isso chamou a atenção da Glassnode, tanto que a Glassnode traz isso no relatório, e isso leva para nós duas interpretações, tá? Que as moedas antigas elas estão voltando durante essa consolidação, que pode ser um investidor diminuindo a sua exposição devido a N motivos, como a gente comentou agora, pode ter sido por causa da invasão da Rússia na Ucrânia, né, gerando esse medo, o que traz um alerta para nós. Mas o outro lado disso é que essas moedas elas foram completamente absorvidas pelo mercado. Então, a gente traz esse dado, a gente pensa o quê? O mercado vai perder mínima e está caindo. Na verdade, não. O mercado rompeu o máximo ali, rompeu a consolidação que estava, trouxe essa volatilidade para cima que a gente estava esperando. A gente trouxe isso na semana passada, né? A Glassnode trouxe isso na semana passada. E o mercado, na verdade, absorveu, abraçou essas moedas, falaram, vem para cá. Então, essas moedas elas saíram do topo de mercado e foram marcadas agora nessa faixa de preço, que é um belo sinal para um possível fundo de mercado, tá? Então, tudo bem, a gente olhou os investidores de longo prazo, né, agora 6 meses a 1 mês, né, os long-term holders. Vamos olhar agora os investidores de curto prazo, tá? Então, as moedas mais jovens aqui, né, que são moedas com menos de 1 mês de idade, onde esse laranjinha aqui são moedas com 1 semana a 1 mês de idade, um pouco mais escuro moedas com 1 dia a 1 semana de idade, e o mais escuro lá embaixo são as moedas que foram compradas nas últimas 24 horas. Então, o que a gente pode ver hoje que 16% de todo o Realizer Value, esse Realizer Value, ele é uma posição em dólar, tá? Então, ou seja, 16% do mercado hoje, em dólares, está na mão de moedas com menos de 1 mês de idade. Essas bandas, elas só vão se movimentar quando as moedas do longo prazo saírem de lá e vierem para cá. Então a gente tem aqui pico em 2021 aqui, né, no ciclo de alta, né, que é o que quando os long term holders trazem as moedas deles para venda, então as moedas são absorvidas, o mercado começa a comprar, então são isso, a gente vê que tem moedas no curto prazo subindo
E quando essas moedas, quando o mercado começa a cair, essas moedas elas também acabarão caindo. Outra coisa que ele puxa para nós aqui também, que essas bandas elas tendem a atingir valores mínimos nos estágios finais de um bear market. Então a gente comentou agora há pouco que a gente está na segunda fase de um bear market. Esse é outro indicador que traz isso para nós também. Por quê? Porque todos os investidores e especuladores de curto prazo ou os turistas de mercado, eles não aguentam mais sofrer com o mercado caindo. Então, eles acabam saindo do mercado. Outra coisa que ele chama atenção para nós, que essa região que a gente está, ela é similar a outras regiões do mercado que a gente teve em 2012, 2016 a 2017, 2019 aqui a 2020, onde o sentimento que a gente tinha no mercado nessas regiões eram regiões de acumulação, eram regiões de segunda fase de um bear market, que são regiões de um descrédito na rede, né? Ou de uma saída por liquidez. Outro indicador que mensura para nós essa questão da distribuição aí, né, e das idades de moedas aqui é o Realized Price Distribution, tá? Então, isso aqui a gente pode considerar como um volumetric price, né? Ou seja, aonde essas faixas de preço a gente teve uma grande acumulação de moedas, né? Então a gente tem aqui os short term holders, que são os vermelhos, eles acumularam muita moeda aqui entre 38 a 42K, que é o range que a gente estava, é a faixa de preço que a gente estava nesse último mês. Outra coisa que ele traz para nós aqui, chama atenção, é que a gente tem um grande número de moedas de long term holders, os azuis aqui, que está entre 50 a 60 mil dólares. Então, essas moedas estão no prejuízo, então vamos dar uma olhada nas bandas de lucro e prejuízo, né? Então, essas bandas, elas mostram para nós as moedas que estão no lucro e as moedas que estão no prejuízo. Então, chama atenção para nós aqui que esses ciclos de baixas anteriores que a gente teve, aqui a gente teve esses eventos de capitulação, e aqui a gente fica bem claro o que é um evento de capitulação, tá? Então, a gente tem uma venda massiva no mercado, tá? Então, a gente teve, quando deu a pandemia, o lockdown em 2020, março de 2020, novembro, dezembro de 2018, fevereiro de 2018 também a gente teve esses eventos. E a gente não tem um evento de capitulação tão forte como os outros, mas ele chama atenção para nós que a gente teve dois eventos de possível capitulação no mercado nesse último ano, que foi maio e julho do ano passado, que foi aquele evento de desalavancagem alta que a gente teve, e agora esse ano a gente iniciou esse bear market e a ameaça de aumento de taxa de juros e depois agora a questão da guerra. Esse outro evento em que muitas moedas vieram para faixa de prejuízo, né? Então, como a gente acabou de olhar, tem muito long term holder ali segurando prejuízo, né? Tá? Então, isso aqui chama atenção para nós. Outra coisa que a gente pode levar em consideração nesse gráfico é que no último ano a gente teve duas quedas de 50%. Esses eventos de capitulação, eles geralmente o mercado cai 50% em 2, 3, 4, 5 dias. A gente não teve isso tão rápido, mas a gente teve dois drawdowns de 50% no último ano. O que chama atenção para nós? Os investidores de longo prazo continuaram segurando as posições dele e mostra para nós que o Bitcoin também está sendo cada vez mais considerado como um item no portfólio das carteiras pelo mundo todo, tá? Ou seja, é um ponto positivo para a rede Bitcoin.